Vamos lá. Hoje, o que eu trouxe para vocês? Eu trouxe aqui, eu vou falar sobre Buda. Muitos aí eu creio que já conhecem a história de Siddhartha Gautama, né? Mas eu trouxe algo aqui diferente hoje para vocês. Ó, eu trouxe um mangá. Então esse mangá, ele conta a história do príncipe Siddhartha Gautama, né? Como que ele se iluminou. E o mangá, gente, eu não sei se todos conhecem, mas o mangá, ele tem muitas ilustrações, tá vendo? E o mangá você lê de trás para frente, então tem toda uma diferença aqui, tá? Espero que esteja dando para vocês visualizarem aí. Então esse mangá ele é bem legal. Tem gente que não gosta de ler livros, né? Prefere assistir a vídeos, mas esse mangá ele é bem divertido, inclusive para as crianças, viu? Então fica aqui, ó, a história de Buda em mangá. E Buda, gente, vou falar um pouquinho sobre ele. Siddhartha Gautama, ele não é aquele Buda gordinho que muitos dizem, né? Ele é aquela imagem dele mais magrinho, que tem a pinha aqui no topo da cabeça. Essa é a representação, a imagem de Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama, foi quem deu início no budismo, né? Hoje ele é o senhor do mundo, tá? Quando a gente fala ali da grande fraternidade branca, ele é dito como o senhor do mundo. E desde o momento da gestação ali do príncipe, né? O rei ele buscou e ele recebeu ali uma profecia de que o príncipe ele poderia não ser o herdeiro do trono, mas ele poderia ser aquele que traria paz ao mundo, através do seu conhecimento, da sua sabedoria, né? E ele seguiria um caminho da iluminação, da espiritualidade. E o rei ele conflitou muito com isso, muito, né? Porque nós sabemos que antigamente você ter um herdeiro homem, um menino, né, era bem diferente de você ter uma menina. Então ele, ao conflitar com isso, ele criou todo um cenário, todo um mundo para Siddhartha Gautama não se descobrir espiritualmente, né? No decorrer da história a gente sabe que isso foi inevitável, né? Inevitável. O príncipe ele cresceu usando as melhores roupas, os melhores trajes, a sua coroa, com muito ouro, né? Tudo aquilo que lhe levava aos prazeres da matéria. E isso daí era constante na vida de Siddhartha Gautama. Diariamente ele tinha tudo o que precisava, né? Mas ele internamente, ele não conseguia ser feliz com tudo aquilo. Ele sentia, sabe quando você na sua vida você pode ter tudo, mas você sente que falta algo para você. Tem algo ali que não está se encaixando, né? Muitas vezes você busca por tratamento, busca enfiar a cara em prazeres momentâneos, mas mesmo assim, né, você busca por conquistas, mas mesmo assim aquele buraco ele nunca é preenchido, né? E Siddhartha Gautama ele tinha essa grande questão com ele. E chegou a um certo momento que ele começou a se questionar do para que viver? Por que viver? Qual o motivo de viver? E tudo aquilo que o pai dele mostrava para ele não trazia essas respostas, né? E o Buda ele começou a conflitar com essas coisas. Em seu castelo ele tinha 4 portões, norte, sul, leste e oeste. E ele começou a sair por esses portões e
conhecer um pouco mais da cidade em si, né? Então ele se deparou ali com o momento da velhice, era algo que ele não tinha muita noção ainda, né? E aquilo o chocou, né? Ele viu que mesmo que a velhice chega para todos, né? Independente se você está montado em muito dinheiro ou não, ou está na pobreza, a velhice vai chegar para você, né? E é um medo constante de muitos. Ele se deparou em outro portão com a doença, algo que conflitava muito, né? Porque ele começou a ver muitos pobres, e esses pobres eles não tinham condição nenhuma a medicamentos, enquanto no reino já havia essa possibilidade, né, de ser medicado, embora algumas doenças eram fatais e levavam à morte. Em outro portão ele se deparou com a morte, né, onde ele conversa ali com um coveiro, e esse coveiro ele relata situações de enterros, de famílias que choram e que ninguém escapa da morte, né? E nisso ele viu que tudo isso leva ao sofrimento, né? Todos nós nos questionamos sobre esses assuntos. Então ele viu que todos passavam por isso e sofriam por isso, né? E não tinham suas questões respondidas. Quando ele perguntava para alguém por que viver, para que viver, qual o propósito da vida, ninguém sabia responder. Até que chegou um momento que ele encontrou uma seta em um dos portões, em uma das suas caminhadas, e esse homem que procurava a iluminação, ele tinha abandonado tudo, né? E ele foi um grande exemplo ali para Siddhartha Gautama de qual caminho ele poderia seguir. Naquele mesmo momento, ele começou a questionar ao rei, e o rei o colocou envolvido em mais condições de prazeres, né? O príncipe ele tinha acabado de se casar, ele teve um filho também, né? E o rei, vendo que o príncipe ainda assim triste, ele criou um templo para o príncipe com diversas mulheres, com muita bebida, né? Para que ele pudesse enfiar a cara nos prazeres e, quem sabe assim, ficar feliz e assumir o trono do pai. O príncipe, até o que conta aqui no mangá que eu mostrei para vocês, o príncipe, ele, em uma certa noite, ele realmente enfia a cara na bebida e comemora ali com as mulheres, né? E todos ficam muito bêbados, muito bêbados. Só que no dia seguinte, quando ele desperta, ele viu que aquela felicidade ali de enfiar a cara na bebida, de curtir aquele momento, foi momentâneo, passou, né? Não existe mais. Ele se deparou ali com as mulheres, aquelas mulheres que estavam todas bem vestidas, arrumadas, né? Ele se deparou com elas, elas estavam normais, né? E ele viu que, nossa, quantas máscaras são utilizadas, né? Ele mais uma vez ficou muito confuso, teve mais uma discussão ali com o rei, e naquela noite ele fugiu do castelo. Deixou o filho, deixou a esposa sem comunicar nada, e ele foi seguir o caminho do asceta. Ele foi para as montanhas buscar as respostas que ele tanto queria. E muitos daqueles que o seguiam no castelo a pedido do rei foram atrás do príncipe, tentaram convencê-lo a voltar, mas ele não voltou, né? Ele entrou realmente num caminho de meditação, na busca pelas suas respostas. E ele começou ali já a ensinar um pouco aos seus discípulos. Todos eles se tornaram discípulos de Buda. Naquele momento, Buda ele ficou muito tempo meditando e ficou muito fraco, sem se alimentar.
né? Ficou sem forças nenhuma, até que chegou um momento onde ele realmente caiu de fraqueza, né? Neste momento da fraqueza, ele foi acolhido por uma mulher, né? Generosamente ela lhe ofereceu ali pudim de arroz, né? E algo para beber. E naquele instante ele percebeu que, ao escutar um comentário sobre um instrumento, onde nesse instrumento, se você forçar muito a corda, ela estoura, ou se você deixar ela muito frouxa, ela não vai dar o tom adequado, né? Então, ele viu que o extremo ou a falta não trazia o equilíbrio, né? Que ele ficar ali daquela forma não traria as respostas que ele precisava. Então, ele começou sim a mudar os seus pensamentos e a encontrar o caminho do meio tão falado. Todos falam muito sobre o caminho do meio e é isso, gente. É nós não estarmos nem no muito, no excesso e nem no pouco. É você buscar um equilíbrio entre as situações da sua vida, para que você encontre uma resposta, né? Então, naquele momento, o Buda ele se alimentou. Seus discípulos ficaram um pouco nervosos, pois ele teve um contato com uma mulher, né? Disseram que aquele não era o caminho do asceta. E aí ele ficou sozinho. Em certo momento ele encontrou uma figueira. Nessa figueira ele sentou e ali ele se encarou por completo. Ele disse que ou era a morte, ou ele encontrava as respostas que ele tanto queria. Naquele momento ele conflitou, Siddhartha Gautama conflitou com os seus pensamentos, com a mente, né? Com os demônios que se apresentaram para ele. E dizem que nós não podemos vencer os demônios, mas nós podemos estar acima deles, né? Naquele momento ele expulsou os demônios, ele obteve o controle da mente, obteve a iluminação, né? Ele compreendeu tudo aquilo que ele buscava naquele instante. Daquele momento em diante, Buda passou a sua vida instruindo, né? Nós temos aí as sutras que contam os diversos ensinamentos do Buda. Gente, e a lição que Buda traz ali é que nós, mesmo envolvidos em muita abundância, tecnologia, a gente ainda vive cheios de incertezas. Tanto na pobreza quanto na riqueza, nós nos acorrentamos com sofrimento. A diferença é que para o rico ele usa a corrente de ouro e o pobre usa a corrente de metal. Só que não há diferença nenhuma na questão do sofrer. Todos estão acorrentados da mesma forma, Sofremos, pois não temos um lugar para morar. Quando conseguimos, não ficamos satisfeitos e acabamos sofrendo para manter aquele lugar muitas vezes, né? Sofremos porque não temos comida ou porque não conseguimos pagar uma conta, e quando conseguimos, nós sofremos porque estamos com o nosso pensamento no futuro e na próxima compra e na próxima aquisição. E nós aprendemos desde cedo que o ter é mais importante do que o ser. E na verdade o que nós devemos compreender, e isso é individual para cada um, que o ser ele é muito mais importante do que o ter. Não é que o ter não tem validade, ele tem muita validade, e a partir do ter nós podemos construir maravilhas para nós e para os outros. Mas nós devemos ser mais do que ter. Senão nós podemos ter muito ou não ter nada, e aquele buraco aqui dentro vai continuar. Então esse é o grande ensinamento de Siddhartha Gautama. Através do caminho do meio nós podemos encontrar um propósito. E o propósito é o que vai nos guiar para a felicidade.
Sem um propósito, gente, a gente passa a vida inteira buscando coisas supérfluas, prazeres. Então nós devemos encontrar um propósito, o que ressoa no seu coração. E para isso nós devemos sim acalmar a nossa mente. E a meditação ela é um grande caminho para esse despertar, para esse aflorar. Então que nós possamos buscar isso constantemente. Durante o nosso dia, nós damos muita atenção a notícias de baixa vibração, né? A programas desnecessários. Então, você dedicar um pouco do seu tempo aí para si mesmo, para Deus, né? Estou falando uma meditação de 5, 10 minutos, não é nada, você concorda? Não é nada. Então, que pelo menos aqui nessas lives nós possamos nos encontrar um pouquinho, conversar, compartilhar, né? O meu objetivo aqui não é ter mais seguidores, mas é compartilhar, reunir a nossa grande família universal. Então, gente, que as distrações, né, que nós vemos com os olhos físicos, elas não possam nos limitar de encontrar a nós mesmos. Então, que possamos todos nós seguir essa jornada. Tá bom? Então, depois eu vou fazer um post e vou deixar lá o nome do mangá, tá? Eu não vendo mangá, não tenho livraria nem nada, nem sou dono da editora, mas é muito bacana, gente, muito bacana. As imagens também, as ilustrações são bem legais, tá? E dá para apresentar a história para a criançada.